Vamos lá, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em rede nacional pedindo que todos economizem energia nessa fase de crise A gente hídrica. vai rever aqui como é que foi a fala do ministro, porque a gente vai falar sobre crise hídrica nesse bloco. Vamos lá. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água, que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Para enfrentar a situação, o governo vem atuando em várias frentes desde o ano passado. Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergética. Estamos trabalhando também em sintonia e permanente diálogo com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos três poderes, para identificar as linhas de ação que melhor atendam aos interesses do país. Foi por este motivo, igualmente, que encaminhamos ao Congresso Nacional uma medida provisória, cujo objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada. Aproveito para convidá-los a nos seguirem nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia e compartilhar as orientações sobre a melhor maneira de pouparmos água e energia elétrica em nosso cotidiano. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Pois é, e ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador de Energia e Transmissão do Instituto de Engenharia de São Paulo, Antônio Lambertini. Ele está com a gente aqui. Antônio, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, para a gente falar desse assunto que é tão importante e que está preocupando todos nós, né? Na verdade, essa questão da crise hídrica, ela tem dois aspectos aí, né? A gente corre o risco de desabastecimento de água e de energia elétrica, já que o nosso sistema de produção de energia depende muito das hidrelétricas, né? Eu que agradeço o convite que vocês formularam para o Instituto de Engenharia, para que a gente venha contribuir
com o que o ministro Bento Albuquerque acabou de falar, que é maneiras, né, que nós temos que adotar no nosso comportamento social humano para ajudar no enfrentamento dessa crise hídrica, que, como o ministro Bento Albuquerque bem mencionou, é a maior aí dos últimos 91 anos. Na verdade, é maior porque foi quando começou o histórico de chuvas, né? Mas é uma crise bastante grave que nós estamos enfrentando. Eu, assim como o ministro Bento Albuquerque bem salientou, não acredito que nós vamos ter o que tivemos em 2001, um apagão, porque nós estamos muito mais bem preparados para esse enfrentamento. Desde aquele apagão em 2001, o Brasil ele fez está usando de várias fontes de energia para justamente garantir o fornecimento de energia, mesmo que haja essa crise hídrica. O que nós devemos, a nossa parte, a parte que a sociedade deve fazer é a economia de água e de energia. A própria mídia, né, ela é uma mídia que favorece, que nos induz ao consumo elevado das coisas, né, e principalmente de água. Então, muitas vezes nós usamos esse recurso natural de maneira abusiva, coisa que não tem necessidade de ser, principalmente numa época de crise como a que nós estamos passando, né? Então, Pois não. tudo bem. Antônio, quando a gente vê uma situação como essa e a gente vê as mídias, as notícias, realmente causa um certo pânico, né? Uma preocupação na população. E aí, quando finaliza, que nem a última fala que nós ouvimos agora, né? Que juntos conseguimos passar por esse momento, né? É um momento que precisa ter muita conscientização de todos, na questão do consumo, tanto da água como de energia em casa, né? Onde entra o resultado de tantas campanhas que são feitas para que a gente mude nossas ações dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares. Exatamente isso. Nós devemos mudar o nosso comportamento de um comportamento de consumo abusivo, não é, para um consumo consciente, não é? Você falou desses anúncios aí todos preocupantes, né, que a mídia tem desenvolvido. Esses anúncios aí têm um cunho altamente político, que eu não vou entrar no porquê que dessas notícias serem transmitidas dessa forma, mas eu posso de alguma maneira garantir que isso não está previsto de acontecer, nem a falta de energia e claro, vai ter a própria população ela deve se conscientizar e economizar o máximo, não é? Por exemplo, ao tomar banho, me desculpe desses exemplos, mas ao tomar banho, quem consegue tomar banho frio, por quê? O banho frio ele vai ficar menos. As pessoas, ao invés principalmente as mulheres, ao invés de lavar o cabelo no chuveiro, lava de uma certa maneira, tentando economizar água, não no chuveiro, não no banho. Por exemplo, evitar o consumo de energia nos horários de pico, que vai das 5 da tarde até as 10 horas da noite. E no núcleo desse horário de pico, que é das 6 da tarde às 9 da noite, que infelizmente é o horário da novela, embora eu não assista a novela, mas todo mundo
quer assistir a novela. Para que se tenha uma ideia de como é importante essa economia, na Inglaterra, as pessoas passam roupa de madrugada, acorda de madrugada, 1, 2 vezes por semana, vão passar a roupa. Por quê? Porque aquele horário é o horário mais barato, né? Então são pequenas ações. Por exemplo, quando nós desligamos o computador, desliga o computador não só no botão, como também na tomada, não vai consumir energia. São atitudes pequenas, muito pequenas, né, que levam a uma maior consciência para enfrentamento dessa crise. Era basicamente um comportamento social humano de restrição de consumo abusivo, né? Não deve faltar água, não deve faltar energia, mas nós precisamos, como o próprio almirante Bento Albuquerque falou, nós precisamos nos conscientizar e ter um comportamento de consumo limitado, ter essa consciência. Sim, Antônio. Inclusive, é um tipo de comportamento que vai favorecer a comunidade como um todo, mas também vai favorecer a nossa vida. E é algo que a gente já vê em outros países, por exemplo, que já passaram por situações de racionamento, por situações de crise e tal. Mas, de qualquer maneira, são comportamentos, são atitudes que precisam ser incorporadas ao nosso dia a dia. Quer dizer, é preciso aí uma conscientização da população em relação a isso. Porque a gente pode dizer que o brasileiro, como um todo, nós, como de modo geral, a grande maioria, nós somos meio mal acostumados com relação a essa questão de consumo de água e energia, né? Somos. Eu tenho um amigo que a esposa dele são excelentes pessoas, são pessoas magníficas, mas ela se vangloria dizendo que ela gasta 40 minutos tomando um banho. Todo dia, 40 minutos tomando um banho. São excelentes pessoas, são muito meus amigos, mas é um comportamento que é alguma coisa social. A água, não é porque a gente paga a conta de água que essa água torna uma propriedade. Não. Isso é uma propriedade da humanidade. Nós temos que respeitar e valorizar a água como um recurso humano e limitado. Muito limitado. E é isso que exatamente você acabou de falar. Nós termos uma consciência de que nós estamos com um recurso limitado no mundo, né? No mundo inteiro, não agora na crise hídrica, agora na crise hídrica principalmente, mas tem comportamentos, né? De que não se faça um consumo de água tão grande. E é coisa muito simples, é só não lavar a calçada, gastar muita água lavando a calçada, ao invés de lavar o carro 2, 3 vezes por semana, lava uma vez por mês. Né? Coisa simples, coisa que está dentro de nós, coisa bem da nossa casa. E se cada habitante economizar água dessa maneira, nós vamos enfrentar essa crise. Não vai ser muito fácil, mas sem grandes consequências, sem consequências muito grandes, né? Muito grandes, exatamente. Agora eu me lembrei de um livro que eu comprei uma vez, não concluí a leitura, mas o título era Minha Vida Sem Banho, né? E aí conta a história de um jornalista que ele começa mesmo a ter essa experiência, mas que também não tem um resultado muito positivo no trabalho, na família, e né? Com o tempo começa a incomodar. Não, mas... Pode falar, perdão. Mas me desculpe, não é isso que está sendo falado. Sim. É um comportamento, não é para não tomar banho, não é isso que nós estamos falando. É que toma um banho, quem consegue, toma um banho gelado, ao invés de tomar 40 minutos, toma em 2, 3 minutos, já é o suficiente. Né? Ao invés de deixar o chuveiro ligado o tempo inteiro, abre, se molha, fecha o chuveiro, usa o sabonete e depois, quando abre novamente só quando você for se enxaguar. Coisinhas simples, muito simples, né? E um ponto muito crítico também é
evitar o consumo de energia nos períodos de pico, né, que vai das 5 da tarde às 10 da noite. Evitar, não estou falando que não é para ver novela, nada disso, não. Não, É sim. É para consumir Nada de extremismo, nada de mas extremismo, a é para consumir. conscientização mesmo. Exatamente Eu só isso. brinquei porque, de fato, é um romance e não é essa a intenção da história em si, do livro, né? Mas eu acho que essa conscientização. E é uma prática que, quando você começa, eu falo que é a mesma questão do lixo orgânico. Quando você começa a praticar, tudo dá um trabalho, porque requer uma mudança, Sim. são hábitos. E isso dá trabalho. Até você adquirir esses novos hábitos, você tem uma certa dificuldade. Mas a questão do consumo, né? A questão do cabelo, que de fato é algo que consome muita água, né? Mulheres. É fechar o Exatamente. chuveiro, é esfregar, Isso. lavar, liga o chuveiro novamente. Porque, mas é um hábito que dá trabalho, mas você tem que ter aquela consciência mesmo. Por que eu vou fechar? Porque olha a quantidade de água que está sendo desperdiçada enquanto eu tô tendo um outro movimento, né? E aí é um momento também que a gente precisa, não sei se você concorda comigo, que a gente precisa preparar as novas gerações também para esse uso racional, vamos dizer assim, né, Antônio? Porque assim, claro, a gente pode aprender, a gente deve aprender, a gente precisa aprender, mas as novas gerações já precisam saber desde o começo, né? Exatamente. E é isso que não se tem nas escolas. As escolas eu não estou falando que escolas do modelo que vocês apresentaram há poucos minutos atrás, né, mas levar o aluno, não é, a ter uma conscientização do patrimônio da humanidade, que é a água. É um patrimônio da humanidade. Não pertence a ninguém, é da humanidade, né? E uma outra coisa que eu acho de extrema importância é o que vocês estão fazendo agora. Fala, olha, que tal economizar? Não gasta muito para molhar o cabelo, porque a mídia é a grande responsável por esses excessos. Os próprios anunciantes da mídia, eles querem promover excessos para poder vender mais os seus produtos, não é? E também parabenizar vocês, porque, diferentemente da maioria do meio midiático, vocês estão apresentando soluções para que haja uma economia, não é, desse recurso, tanto de água quanto de energia elétrica. Coisa que, por questões políticas, o meio midiático ele não anuncia, pelo contrário, eles falam para começa a colocar medo na população. Então, quero cumprimentar a vocês pela iniciativa do que vocês estão fazendo. Isso está certíssimo, está certíssimo. A gente agradece. 10 para vocês. Obrigado. Agora, Antônio, um outro aspecto é que, assim, existem outras formas de geração de energia que já estão sendo estudadas, já estão sendo implantadas no Brasil, que não dependem, obviamente, das termoelétricas. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de usar energia eólica, enfim. Tem outras saídas também que já começam a ser estudadas e implantadas, mas que devem ser incentivadas também, né? Esses novos métodos de obtenção de energia que estão vindo aí há cerca de 10, 15 anos, como eólica e solar, e essas energias, o pico de produção dessa energia, ele está totalmente fora do pico de consumo. Então, essas energias, elas contribuem, evidentemente contribuem, mas elas precisam ser armazenadas. É muito importante que se tenha o armazenamento tanto para eólica quanto para solar. Elas precisam do armazenamento para quê? Quando tem o pico de produção, elas armazenem essa energia para ter para o consumo vir no horário de pico de consumo. Claro, exatamente, exatamente. E a gente falou outro dia aqui, inclusive com o pessoal da Única, né, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a respeito da bioenergia produzida a partir da biomassa, né, a partir da massa da cana-de-açúcar, que é outra opção também, né?
essa opção também é uma opção viável, não é? E que ela pode ser armazenada. Como? Armazenando o biocombustível. Ela pode ser armazenada. Também é uma grande solução. Viável e viável em termos ambientais. Tá Muito certo. bom. Ó, Antônio, eu tenho um comentário aqui do João Machado. Ele compartilhou, ele fez o seguinte: ele falou: eu tenho uma Paraty, um carro, né? E eu gasto somente, no máximo, 10 litros de água para lavá-lo, sempre pensando na economia de água. Então, já é uma forma consciente, né? De pensar um É, veículo, um automóvel. acho que é isso, né, Antônio? Existem. São pequenas ações que todos nós podemos fazer. Por exemplo, tem 4 lâmpadas acesas em casa, desnecessariamente. Não tem ninguém no cômodo e a lâmpada está acesa à noite. Quer dizer, são pequenas ações que a gente pode fazer e que podem mudar isso, né? Um outro exemplo, acho Coisas que durante o pequenas. dia. Exatamente, É. durante o dia a casa normalmente tem vidros, abre as cortinas, né? Deixa a luz natural, que é até gostosa e agradável, né? Uma prática que meu pai fazia, ele sempre abria as Abrir a janelas casa toda, né? para ter aquela Ao invés de ligar o ventilação. ar-condicionado. Pois é. Exatamente. São pequenas ações assim que podem ajudar nessa solução, né, Antônio? Existem equipamentos, por exemplo, o vaso sanitário, que ele gasta, é um sistema que ele gasta ah, 1,6 litros para se autolimpar, enquanto que o vaso sanitário que nós conhecemos, ele gasta de 6 a 8 litros de água para Uau! poder promover a higienização do vaso sanitário. Então aí você está vendo que as coisas existem, só que não são divulgadas, a gente não sabe, e achamos que nós individualmente não podemos contribuir muito para essa economia de água, quando no fato nós somos o principal fator para a economia da água. Tá certo. Queria agradecer a participação do Antônio Lambertini, coordenador de Energia e Transmissão do Instituto de Engenharia de São Paulo. Antônio, foi muito bom a gente conversar sobre esse tema, né, que é tão importante, que está deixando tanta gente preocupada, e saber que pequenas ações que a gente precisa implantar, a gente precisa implementar no nosso dia a dia, podem ajudar na solução. Notícias do Bem, a IPP-TV fica sempre à disposição aqui do Instituto de Engenharia de São Paulo também para divulgar as ações que vocês estão fazendo. Eu que agradeço a oportunidade e conclamo a IPP-TV a divulgar, a ser insistente nessa divulgação dessa Sim. economia e para que não se faça o consumo de energia elétrica nos horários de pico. Muito obrigado.